uma série sobre a realidade do céu. É um assunto muito, muito importante, um assunto prioritário. E com certeza não cabe tudo num dia só. Hoje nós vamos entender algumas coisas e depois nós falaremos sobre o milênio, sobre galardão, sobre volta de Jesus, sobre recompensa. Será que realmente vamos morar no céu na eternidade toda? Como que vai ser isso? E eu creio que Deus vai nos auxiliar, nos ajudar. E com certeza a compreensão disso, o Espírito Santo nos convencendo disso, leva a nossa vida espiritual para um novo patamar, para um novo entendimento. Então com certeza Deus já está operando grandes coisas aí, realidade do céu. E nesse primeiro exemplo aqui que eu queria chegar com vocês, dar um nome para ela, pode ser Joana, tudo bem? Não tem ninguém que chama Joana? Tem a Joana foi comprar um imóvel. E a Joana chegou para o marido e falou: Joana e João, olha que dupla linda. João, estou muito feliz que eu comprei um imóvel, você vai adorar. E aí o João pergunta para ela: como que era esse imóvel? Ah, eu fui no hall do prédio. Que hall? Gente, maravilhoso, tinha um vaso, meu amor, coisa mais linda, a iluminação ali, eu fiquei apaixonada. E aí, mas como que era o apartamento? Então, mas o hall era uma coisa incrível. Por quê, né, meu amor? Quando a gente chega de casa, quando a gente está cansado, qual que é o primeiro lugar que a gente vai no prédio? É o hall. Então você tem um hall maravilhoso, resolveu. O começo é o hall é o que importa. E aí o marido já começa a ficar meio desconfiado e fala: mas amor, como que era o apartamento? E aí a Joana, meio sem graça, acaba confessando e fala: amor, eu nem vi o apartamento. Eu fui lá e comprei por causa do hall. O que você diria para Joana? Meu Deus, Joana, que louca! Possivelmente, se você fosse marido da Joana, você não falaria que louca. Você arrumaria alguma outra maneira de falar: amor, provavelmente essa não foi a decisão mais sábia. E aí, o apartamento tem 3, 4 quartos, 2 quartos, é uma kitnet, é um duplex. Olha, amor, o hall é incrível. Você vai morar no hall? Não, mas chega no hall e aí vai começar. Mas no hall tem até banheiro no hall, tem um salão de festa lá embaixo. Não faria sentido. Quando você vai comprar um imóvel, o que eles mostram para você? Como vai ser o imóvel? Você entra lá em um apartamento decorado, e o que realmente interessa? Se depois que eu passar do hall, a Joana precisa ver se ela está comprando isso aqui ou aquilo lá. Faz diferença, gente? Sim. Agora imagina, a Joana chega para você e fala: amor, uma coisa para te dizer, comprei um apartamento, promoção, maravilhoso, uma taxa de juros, minha casa, minha vida, tudo do bom e do melhor, mas amor, o hall era uma porcaria, negócio assim mais ou menos, não tinha nenhum vasinho, nem nada, mas amor, o apartamento é esse aqui. Eu falo: ah, Joana, por isso que eu casei com você, quanta sabedoria, Joana, você carrega. Mas imagina se fosse o contrário: amor, um hall maravilhoso, uma entrada incrível, mas o apartamento é aquele lá. O que nós fazemos quando nós não entendemos a realidade do céu? Quanto tempo você passa no hall do seu apartamento? 1 minuto? Depende, se o elevador demorar, não é? 1 minuto, 2? Agora tem uma decoração de Natal lá, as crianças ficam um pouquinho mais. 1 minuto, 2, 30 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Quanto tempo você passa dentro do seu apartamento? 8 horas, 10 horas, 12 horas. Os home offices aí, então, né? 24 horas. Quanto tempo nós vivemos na Terra? 70 anos? 80? 100? 110? Tem alguém aqui com 110? Tudo criança, ó, glória a Deus. Ninguém com 110 aqui. Mas quanto tempo nós passaremos na eternidade? Sabia que se nós compararmos o tempo que você passa no hall e no apartamento com o tempo que você vai passar aqui na terra e vai passar na eternidade, o tempo que você passa no hall em relação ao apartamento é infinitamente maior?
Você comparar o tempo que você passa no hall, comparado com o tempo que você passa no apartamento, fica lá 1 minuto contra 12 horas. O tempo que você passa na terra, 100 anos, comparado com a eternidade. O tempo que você passa na terra, comparado com a eternidade, é infinitamente menor do que o tempo comparado que você passa no hall ou no apartamento. Quantas vezes não precisa levantar a mão para a gente não ficar constrangido? Quantas vezes a gente já não foi Joana? Quantas Joanas tem aqui? Em nome de Jesus. Olha, minha vida está maravilhosa, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E aí sabe o que Deus olha para você? Legal, você está comprando um apartamento por causa do hall de entrada. O hall é fabuloso. E como que você vai passar a eternidade? Eu não sei, hein? No final eu dou um jeito, Deus é bonzinho, não vai mandar ninguém para o inferno, aqueles ensinamentos demoníacos. Então nós precisamos realmente prestar atenção nisso. O peso da nossa decisão, olha só, igreja. Quero conversar com vocês a respeito dessas decisões aqui. E na primeira decisão, aqui, aquela que está dando água na boca, porque já é 11h15, não estou falando de hábito, eu estou falando de uma decisão. Hábito alimentar é importantíssimo, define vida ou morte. Mas agora estou falando de uma decisão. Se você comer um hambúrguer num dia, você não vai morrer por causa disso. Samuel lá que é fortão, se ele comer um hambúrguer, ele vai continuar fortão. E se eu comer um filé de frango, eu vou continuar gordo. Tá? Então eu estou falando de uma refeição aqui, uma decisão. Estou falando o resto da vida. O resto da vida aí é muito peso, tá? Mas agora vamos olhar aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Qual é a decisão menos importante dessas 5 decisões que nós vemos aí? Para você, não tem muito certo e errado não, tá, gente? Qual que é a menos importante? TV, concordo. TV, entretenimento, é menos importante. Depois da TV, qual? Roupa. Foi menos importante. Eu já considerei muito pouco importante. Não ligo muito para roupa. Depois, qual a decisão mais importante? Comida, vida e carreira e faculdade ou casamento? A menos importante dessas 3 aí que sobraram ainda. Comida. Vocês estão na dúvida se comida é mais importante que casamento? Vocês estão com fome mesmo. Não sei, pastor, com a fome que eu estou agora. Não sei. Se eu amo minha esposa, um x-salada. Vamos lá, gente. Comida. Então, menos importante, TV, entretenimento, depois roupa, depois comida. Comida e roupa aqui é meio polêmico. Depende do momento, do lugar que você vai, a importância disso. Depois, casamento e carreira. E qual que é o mais importante? Carreira. Tá? E depois, o mais importante de todos, casamento. Agora, existe aqui um dado matemático atrás dessas escolhas. Sabe qual dado é que vai mostrar se uma decisão é mais importante que a outra? O tempo que você vai ter que conviver com aquela decisão. Quantos aqui já comeram mal? Eu tenho muita experiência nessa área. Né? Comeram mal e você fica, meu Deus, me perdoa, Senhor, não consigo dormir. Mas no outro dia você está bom. Sofreu 6, 8, 10 horas. Vestiu uma roupa feia, vesti, amassou. Peguei o Theo, gente, correndo. Né? Eu venho praticamente todo culto amassado aqui por causa das crianças. Não é por causa da minha esposa, tá, gente? Por causa das crianças. Então, tô meio amassado aqui, depois eu ponho uma camiseta. Resolveu. Vou ficar 2, 3 horas mal arrumado. Entretenimento, começou a assistir um filme, tá ruim, troca. Bem, não vai influenciar muito tempo na sua vida. Então, entretenimento vai influenciar 15, 20 minutos, 1 hora, a comida umas 6 horas, a roupa umas 4 horas, 10 horas. A carreira. Quanto tempo? 10 anos, 20 anos, 30 anos. Se você começar cedo aí, com 20 e pouquinhos, trabalhar até os 70, 50 anos da sua vida. Então é uma decisão que vai influenciar pelos próximos 50 anos. Então é muito mais importante do que o meu Big Mac ou roupa que eu vou pôr, a minha carreira. E o casamento? Toda a vida. Então, qual é a decisão mais importante? Qual é o peso da decisão? A gente voltando aqui no slide anterior. A decisão que vai trazer efeito durante mais tempo.
Qual decisão eu vou pagar por ela por mais tempo? Qual decisão vai influenciar a minha vida durante mais tempo? E agora, igreja, existe uma decisão que vai influenciar você mais tempo do que a tua decisão por Cristo e pela eternidade? Você decidiu bem a carreira, decidiu bem o casamento, decidiu tudo, então você vai ter 70, 80 anos de bênção. E a eternidade? 1.000 anos, 2.000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. Então, com certeza, a nossa decisão por Cristo, ela é infinitamente mais importante do que todas essas decisões juntas, porque elas vão impactar aí em toda a nossa vida. Jesus, ele falou mais sobre juízo e inferno do que todos os autores do Novo Testamento juntos. Jesus falou mais sobre juízo e inferno do que todos os autores do Novo Testamento juntos. Por que Jesus enfatizou isso? Porque essa é a decisão mais importante. Quanto tempo você discute com seus filhos o que eles vão comer? Que lanche eles vão comer? 5 minutos? 1 minuto? Quanto tempo você decide a carreira com eles? Se senta e conversa. Quanto tempo você conversa sobre vida sentimental? Está percebendo? Você como pai, você dá enfoque naquilo que é mais importante, na decisão que vai ter um peso, que vai influenciar ele por mais tempo. Então, quando nós falamos a respeito de céu, de inferno, de juízo, o que Jesus faz como um pai amoroso, o irmão mais velho amoroso, ele fala mais sobre céu e inferno do que qualquer outra coisa. Em torno de 50% das parábolas de Jesus tem essa temática. Então, se Jesus está falando isso mais do que todas as outras coisas, isso é muito importante, igreja. Esse assunto é central para a gente. Eu quero entrar com vocês na missão de Jesus. Olha só, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Jesus chega para pregar e abre o livro em Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Glória a Deus por isso. Primeira palavrinha aí que aparece: pobres. Quem são os pobres aqui? Pobre não é aquele que tem escassez financeira somente. Pobre é aquele que tem escassez de tudo. Lembra das características do Jardim do Éden? Ouro abundante, pedras preciosas, rios, árvores, frutos. Tudo isso é o que, igreja? Riqueza, prosperidade, bênção, graça. E aí, quando o homem é expulso do Éden, ele começa a viver o quê? Ele começa a viver escassez, medo, pobreza. E aqui não é só pobreza no sentido material, é pobreza no sentido existencial. Nós ficamos pobres da presença de Deus, nós ficamos pobres de comunhão, nós ficamos pobres de moral, nós ficamos pobres de referência, nós ficamos pobres emocionalmente. O pecado nos destruiu por inteiro. Então nós, enquanto pecadores, nós somos carentes da glória de Deus, nós precisamos da glória de Deus, ou seja, nós somos pobres, enquanto pecadores. Então Jesus veio para a gente, e continuando, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. E aqui, alguns estudiosos fazem um link que eu acho bastante interessante, quando a gente compara com o Antigo Testamento, os comentários, eles ajudam a gente a entender. Proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e libertar os oprimidos, é uma só estrutura. Isso daqui Jesus está falando diretamente do pecado. Então qual é a missão de Jesus? Nos tirar da pobreza, da miséria, e aqui da prisão do pecado. Sabe qual a imagem é essa? Essa palavrinha presos no original, algumas versões trazem cativos, é aquele que foi exilado, é aquele que foi expulso de sua própria terra, aquele que perdeu a sua nação. E aí continua. Então imagina alguém que perdeu a sua própria terra, foi exilado. Depois de ter sido exilado, ter perdido a sua própria terra, ele vai preso. E ele vai preso no lugar mais profundo e seus olhos são vendados. Essa imagem existe nesse verso. Alguém exilado, preso numa masmorra com os olhos vendados. O que Jesus está dizendo? Jesus ele vai no lugar mais profundo, naquela masmorra mais profunda, naquela escuridão.
e ele tira a pessoa de lá. Enquanto ele tira a pessoa daquela masmorra, ele tira a venda dos olhos daquela pessoa, começa a enxergar. Enquanto ela era cativa e exilada, ele leva para a pátria, ele leva para o lugar que é dela, ele faz essa restauração completa. Então Jesus está dizendo: ei, você que está longe de mim, você que está preso no pecado, você que perdeu a sua pátria, está numa masmorra, por causa da prisão de Satanás, sem conseguir ver um palmo na sua frente, eu tenho uma boa notícia para você. Eu, Jesus Cristo, estou cheio do Espírito Santo, e vim cumprir uma missão, chegar nesse lugar mais fundo, e nessa masmorra, levantar você de lá, tirar a venda dos seus olhos, e te levar de volta para a tua casa. Essa é a boa notícia do Evangelho. Glória a Deus por isso, aleluia, Jesus. E aí ele diz: proclamar o ano da graça, o ano aceitável do Senhor. Está dizendo, existe uma boa notícia, existe salvação, a salvação está disponível. Essa é a pregação de Jesus. E continuando, olha o que Jesus diz lá, em João capítulo 14, para os seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Dá uma olhada para o teu irmão aí, veja se ele está com uma cara de perturbado. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Não fala que seu irmão está perturbado, hein? Meu Deus do céu. Vamos arrumar rolo na casa de Deus. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, Bolo teria dito, é bem mais legal, mas isso daqui é NVI mais simples. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus está dizendo: olha, não fica perturbado, não fica ansioso. Qual é o motivo? Jesus diz assim: olha, não fica ansioso, sabe por quê? Porque eu vou te dar vitória em tudo. Não fica ansioso, porque eu vou te ajudar em tudo. Não fica ansioso, porque você não vai ter tribulação alguma aqui na terra. Não fica ansioso, existe uma motivação maior do que todas as outras para você não ficar ansioso, não ficar perturbado, não ficar com teu coração aflito. Existe um lugar sendo preparado para você, existe um céu sendo preparado para você, e esse é o maior consolo, e esse é o maior motivo para a gente descansar o nosso coração. É isso que ele está dizendo para os discípulos. Ah, vocês vão ver muita coisa, muita perseguição, crucificação, eu vou morrer, vou ressuscitar, vai ser um momento incrível na história, mas não fica perturbado não, sabe por quê? Porque aquilo que eu tenho preparado para vocês vai valer a pena, o lugar para onde eu estou indo está valendo a pena, o que eu estou fazendo é preparar um lugar para você. Eu gostaria de pensar junto com você, igreja, nessa realidade do céu, e depois das outras pregações a gente vai entrar mais dentro dessa realidade. Hebreus capítulo 11, verso 10 está dizendo assim, que Abraão ele esperava uma cidade, onde o fundamento, o alicerce, e o arquiteto é Deus. Eu fui uma vez na exposição do Oscar Niemeyer. Que lindas coisas que ele faz. E quando você vai, escola de arquitetura, temos arquitetos aqui, não falta arquitetos na igreja. É tão lindo o trabalho de um arquiteto. Eu lembro de uma vez do Fábio, que é engenheiro, me falando, tem que fazer igualzinho, porque senão não dá certo, porque ele pensou, ele projetou, ele tem uma ideia ali. Aí quando faz igualzinho fica incrível. O arquiteto ele tem essa sensibilidade estética, essa noção de beleza, de forma, de conforto. O arquiteto ele vai fazer a casa que se adequa à sua necessidade, à sua cultura, o seu jeito, o seu lazer. E aí eu fico pensando, imagina a melhor casa que você já viu, um arquiteto maravilhoso fazendo. E aí você imagina se essa casa tivesse sido feita por um arquiteto ainda melhor, por um Roy Ohtake, por um Oscar Niemeyer. Até um poema do Chico Buarque sobre a casa de Oscar, que o pai dele nunca construiu. Como é esse lugar? Como seria esse lugar? Imagina, um arquiteto lá da Elbor, esses bambambam. Meu Deus, ele vai fazer um lugar incrível. Teto renomadíssimo, uma estrela. E aí a gente fica pensando, o quanto Deus é melhor do que esse arquiteto? Já parou para pensar? Na realidade do céu, eu convido você a fazer um exercício agora. De verdade. Eu sempre fiz esse exercício. Quando eu era criança, meu irmão gostava muito, eu acho que ele continua gostando. Lá na Riviera de São Lourenço.
as casas, aqueles prédios maravilhosos. Eu ficava olhando para aquilo, uau. E aí quando a gente vê aqueles prédios, aquela beleza, aquele urbanismo maravilhoso, pensa que aquilo é nada comparado ao arquiteto Deus. Olha aquelas casas de revista, aquelas casas de condomínio, aquelas que chamam tanto atenção. Sempre que às vezes eu vou indo para casa e vou vendo aqueles casões, aqueles lugares maravilhosos, aquele jardim do condomínio que é tão bonito. Oh, meu, isso aqui já é bonito. Imagina o lugar que o arquiteto é Deus, gente. Imagina. Imagina a casa que você vai morar. Sabe onde você está morando hoje? Está morando no hall de entrada. É o hall de entrada, só, mais nada. Você vai chegar, vai pegar o elevador e você vai chegar em um apartamento, em uma casa, em uma morada absurdamente perfeita e maravilhosa, além da nossa imaginação. Tudo que Deus faz é bom, e Jesus está falando, olha, quem vai preparar sou eu. É o marceneiro, o arquiteto, é o carpinteiro, Jesus, preparando a tua casa. Meu Deus, a gente devia estar muito animado para chegar nesse lugar, não é? Que incrível que vai ser esse lugar. Só gostinho, veremos mais ainda nas outras duas pregações. A realidade do céu para a terra, olha aqui. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A gente conhece muito bem essa passagem. Primeira realidade que a gente vê aqui. Primeira realidade que nós vemos nessa imagem é de um ladrão sendo salvo. Quantas vezes no ITC ou em debates, em rodas de conversa, a gente sempre fala, olha, mas o ladrão aceitou na última hora, então dá tempo de pregar para as pessoas em última hora. Eu adoro essa história, dá tempo mesmo, em nome de Jesus. E aí nós vemos uma coisa, a realidade do céu, ela inunda a terra, a bênção do céu, ela inunda a terra. Como foi dito aqui pela Patrícia, quando nós vemos Jesus fazendo as coisas que ele fazia, ele orando o Pai Nosso, é a realidade do céu vindo para a terra. No céu tem doença? Não, então Jesus curava. No céu tem fome? Não, então ele multiplicava o pão. Por aí vai. E nós olhamos para cá, primeira coisa que nós vemos, que incrível. Um ladrão condenado à morte pode ir para o céu. Eu lembrei de um vídeo interessantíssimo. Gente, assim, é difícil, tá? É difícil. É muito difícil. Você que é mais velho de igreja aí, fazer esse exercício. Tem um videozinho onde a Michele Bolsonaro, ela fala assim, eu estou orando pela conversão do Alexandre de Moraes, que ele encontre Jesus e tudo, e muito bonito, né? E aí, dá um close, gente, no Malafaia, o Malafaia faz uma cara. Qual é a nossa tendência com o tempo? A gente é meio Malafaia, não é? O ladrão da cruz se converteu, né? Então, todas as pessoas têm essa possibilidade. Então, meu convite a você, como cristão, não perca a inocência da Michele nessa pregação, sabe? Da gente continuar acreditando que Deus faz milagres, que é sobrenatural. Toda salvação é sobrenatural, gente. Toda salvação. A gente precisa trazer essa realidade do céu para a terra, esse ladrão que foi salvo. E aí, por que eu estou falando da realidade do céu para a terra? Ele teve uma bênção na terra também, sabia? Não é heresia, não. Ele teve uma bênção na terra. Sabe qual foi a bênção dele? Alguns estudos dizem assim, que eles ficavam entre 2 ou 4 dias crucificados. Flávio Joséfo diz assim, que alguns chegavam a ficar 9 dias crucificados. Sabe quando você vê nos filmes e alguns são colocados com cordas ao invés de serem colocados com pregos? E aí eu não sei se você é inocente como eu, mas eu olhava assim e pensava, olha que exercício de misericórdia, pelo menos não furou a mão do coitadinho. Sabe por que eram colocadas cordas? Para a crucificação durar mais tempo. Para eles ficarem mais tempo lá. Então eles ficavam expostos ao sol, ao frio, humilhados. Tem alguns relatos que dizem que vinham animais, corvos, e chegavam a capturar, arrancar o olho do crucificado enquanto ele estava vivo, pendurado na cruz. Qual é o suplício de alguém que está sofrendo tortura? É que a tortura acabe. Então ele tem uma bênção imediata. Jesus havia sido torturado por longas horas.
Nós não sabemos o que aconteceu com aquele ladrão da cruz. Provavelmente ele ficaria dias naquele lugar. E Jesus está dizendo, hoje, Jesus está colocando um ponto final naquele sofrimento. Jesus está levando aquele homem para o céu e além disso está aliviando o sofrimento dele na terra. E é isso que Jesus Cristo faz conosco. Jesus é absurdamente maravilhoso. Jesus, obrigado por isso. Eu não estou dizendo de maneira alguma que Deus não nos abençoa na terra. Deus nos abençoa e abençoa muito. Porque eu estou dizendo para você que a realidade do céu é mais importante. E a realidade é do céu para a terra, do mais importante para o menos importante. Aqui é o reflexo, lá é realmente a nossa realidade. Aqui é apenas o hall de entrada. Mas a missão que Jesus, ela tem uma segunda parte. Tem uma parte que Jesus não leu. E olha o que Jesus não leu. O que Jesus esqueceu de ler. E o dia da vingança do nosso Deus. Não leu essa parte. Isaías e fechou antes de chegar nessa parte. Consolar os que andam tristes, dar a todos os que choram em si uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. O que ele não falou? O dia da vingança do nosso... Ele não falou isso. Por que ele não falou isso? Ele estava cumprindo a sua missão como homem. Ele veio para cumprir a sua missão como homem. O que é essa realidade? Da metade do verso 2 para frente, a segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo vai se cumprir a parte onde ele se viu. Aí é outra imagem, e a gente vai entender isso daqui melhor, na realidade do céu. Vi os céus abertos diante de mim. How do most people imagine the return of Jesus? Do they imagine a gentle arrival on soft clouds, radiating peace and serenity? Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. Essa é a realidade de Cristo do Apocalipse. É muito diferente daquilo que a gente está acostumado, por isso essa é uma pregação tão necessária. A gente entender a segunda parte de Isaías 61. E continuando, de sua boca, like the wind he galloped, and I could see writing carved into his thigh, saying, King of Kings and Lord of Lords. ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Você possa fechar os seus olhos nesse instante. Eu não sei quantos anos da sua vida você passou vislumbrando o hall de entrada, olhando os detalhes do hall de entrada, e não parou nem um pouquinho para dar uma olhada no apartamento, dar uma olhada no lugar onde você realmente vai morar. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos para essa realidade, Pai, que possamos compreender a realidade do céu. Convido você a se levantar do teu lugar nesse instante.